Apocalipse capítulo 2, do verso 8 até o 11. Diz assim a palavra do nosso Deus: Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra nesta noite. Hoje eu quero falar com os irmãos nesse texto. Já vimos a semana passada, domingo passado, a carta à igreja em Éfeso, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 7. Hoje nós vamos continuar. A carta agora é para a igreja de Esmirna, a partir do versículo 8 até o versículo 11. Se Jesus não voltar e nada der errado, domingo que vem, vocês já sabem que é do versículo 12 em diante. Isso chama-se pregação expositiva e sequencial. É o que eu tenho ensinado para a igreja aqui no domingo de manhã. Nós estamos aprendendo sobre avaliar se a nossa igreja é uma igreja saudável. E hoje à noite nós vamos continuar no mesmo assunto, avaliando nossa igreja, mas agora de acordo com essa carta. No que nos parecemos com a igreja de Esmirna? No que a nossa igreja se parece com esta igreja? Nós precisamos avaliar. Lembrando que eu falei para vocês que igreja não é o templo físico. A igreja, como diz o outro, somos nós. Nós somos a igreja. Nós formamos o corpo de Cristo que serve neste lugar em Santana, em São José dos Campos. Para quem não sabe, Esmirna era uma cidade que ficava muito perto de Éfeso, um pouco acima, mais para o norte, por volta de 70 quilômetros para lá de Éfeso. Para quem não sabe também, era uma cidade portuária, assim como Éfeso. Era uma cidade que tinha muitos negócios. Naquela época, as cidades portuárias eram as principais cidades, porque os comércios vinham através do mar. Então isso trazia muita coisa boa para a cidade, mas também trazia muita coisa ruim. Esmirna era tida como a capital romana da Ásia Menor. Então, se você olhar no mapa, você vai ver que Esmirna está na Ásia Menor. Hoje é a atual Turquia, é uma cidade na atual Turquia. E essa cidade ela tinha o título de capital romana, porque ela ganhou o privilégio de ter um templo lá, aonde se adorava o imperador. Então eles escolhiam, dentro de uma gama de cidades, uma cidade aonde eles iriam colocar o templo ao Deus atual. Não sei aqui quantos sabem disso, mas todo imperador romano era um Deus. Então ele tinha a divindade, por isso que ele chegou a ser imperador, por isso ele deveria ser honrado, por isso que todo mundo dizia a frase Ave César. Sabia disso? Quando a gente fala Ave César, é uma adoração, como os católicos quando dizem Ave Maria, é uma adoração. Então Ave César, por quê? Porque César era alguém digno de ser adorado. Ele era um imperador, ele era um semideus, Deus
tocou nele, deu a ele o espírito dos deuses, e ele chegou a ser o imperador de Roma. Por isso todo imperador romano era adorado como sendo Deus. Se você já estudou na história, você sabe que os imperadores romanos faziam barbaridades, coisas terríveis. E por que ninguém se levantava com o imperador? Porque, segundo eles, o que o imperador fazia era a vontade de um Deus, o imperador, que servia aos deuses maiores. Então, lá nessa cidade de Esmirna, tinha um lugar onde as pessoas iam lá para cultuar o imperador. E lá também eles fizeram um lugar para cultuar a deusa Roma. Então a cidade tinha uma deusa com o nome mesmo, Roma, e lá também era uma cidade que adorava Roma. Em Esmirna também havia um grande número de judeus. Vários e vários judeus da diáspora, da onde fugiram, ficaram por ali. E você, ao ler essa carta, percebe que esses judeus também hostilizavam a igreja. Então a igreja de Esmirna tinha, de um lado, os romanos que hostilizavam a igreja, de outro lado, os judeus que hostilizavam a igreja. E eles não tinham ali um ambiente favorável. Os cristãos que ali viviam sofriam todo tipo de dificuldade, pois eles eram os renegados, eram as pessoas desprezadas por todos os habitantes. A mensagem do evangelho não era bem vista entre a classe alta. A maioria da igreja era feita de pobres e escravos. Eram estes os homens que serviam ao Senhor Jesus, homens e mulheres que serviam ao Senhor Jesus ali. A história vai contar um pouco para frente, não sei se vocês gostam de história dos pais da igreja. Eu gosto muito. Tem um pai da igreja chamado Policarpo de Esmirna. Alguém já ouviu falar do senhor Policarpo? Policarpo de Esmirna morreu no ano 155 depois de Cristo. Sabe como ele morreu? Tocaram fogo nele. Ele foi preso por servir a Jesus. Ele era o bispo de Esmirna, desta igreja. Muito provavelmente ele já era um líder na igreja, ou até mesmo pastor da igreja, quando essa carta de João chegou até lá. Inclusive, a tradição, a história conta que o Policarpo de Esmirna era discípulo de João, que escreveu o Novo Testamento. Esmirna tinha esse grande líder, e num tempo de perseguição, no ano 155, foram prender Policarpo, e ele estava com 86 anos. E quando ele foi preso, disseram para ele o seguinte: o senhor é um homem muito idoso. Se o senhor chegar na frente de todo mundo lá no estádio e disser que o nosso imperador é um Deus, e você disser Ave César, a gente libera o senhor. O senhor não vai querer morrer, o senhor não vai querer que a gente mate o senhor. E Policarpo disse: não, eu não vou dizer isso. Então disseram a eles: então o senhor faz o seguinte, o senhor chega lá e diz assim: todos os ateus estão errados, todos os ateus estão errados diante de Deus, e aí tudo bem, a gente libera o senhor. Só que naquela época, para os romanos, ateu eram os cristãos. Por que eles chamavam os cristãos de ateu? Porque naquela época todo mundo que adorava um Deus tinha um Deus na frente da sua casa. Então, se você servia a deusa Roma, havia lá um poste ídolo na sua casa, a deusa Roma, ou ao deus imperador, ou a deusa Afrodite, ou aos deuses tal. E na frente da casa do cristão tinha o quê? Nada. E o cristão ajoelhava na frente de quê? De nada. E então eles diziam: vocês são ateus, porque vocês não acreditam nos deuses. E então eles disseram para Policarpo: chega lá e diz o seguinte: os ateus estão errados. Policarpo respondeu com a seguinte conversa, a seguinte frase: há 86 anos sirvo a Jesus, Ele nunca me abandonou, eu também não vou abandoná-lo. E então
fizeram uma chama com Policarpo para queimá-lo. Diz a tradição que enquanto colocavam fogo nele, ele orava, e a chama não consumia Policarpo. E então um dos capatazes disse: vai lá e fura ele com a flecha, com a lança, para que ele possa morrer. E ao furarem Policarpo de Esmirna, diz que saiu tanto sangue dele que apagou a chama da onde ele estava sendo queimado. Policarpo de Esmirna, um bispo dessa carta que nós estamos vendo aqui, provavelmente pastor nessa época, 65 anos depois dessa carta que nós estamos lendo, foi morto por causa da perseguição. Era uma igreja sofrida, era uma igreja que estava, como diz a Bíblia, no trono de Satanás. Esta é a revelação que Deus dá. Sei que você está no trono, onde o diabo tem um trono. Deus conhecia esta igreja. Então eu queria ver com você a mensagem que Jesus dá nessa igreja. Tem uma singularidade. Nós vamos ver aqui as 7 cartas. Vimos uma domingo passado, estamos vendo essa e vamos ver as outras. Só essa carta, só a carta de Esmirna, Cristo não tem nenhuma palavra de exortação. A palavra que Deus traz a esta carta, a esta igreja, é de consolo e de advertência. Deus não tem nenhuma palavra de exortação. Quero convidar você então a ver nesta noite no que nós nos parecemos com esta igreja. A ênfase que nós vemos no texto é Cristo como eterno. Veja como começa a carta: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, o que morreu e tornou a viver. Cristo se apresenta a esta igreja como o eterno, como aquele que é antes de todas as coisas, como aquele que tem poder sobre todas as coisas, como aquele que a morte não pôde segurar. Cristo está novamente mostrando para esta igreja que Ele é o Deus da igreja, Ele é o Senhor soberano da igreja, Ele é aquele que Paulo escreveu lá em Colossenses capítulo 1, verso 15, Cristo é a imagem do Deus invisível, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito seria feito. Jesus está se apresentando como o Jesus de João capítulo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo é o próprio Deus. Se Jesus é Deus e Ele está se apresentando a esta igreja, Cristo se apresenta como aquele que conhece. A palavra que nós vamos ver que é a ênfase dessa carta é: eu conheço. Eu sei o que você passa, e mais, eu sei o que você vai passar. Então nós estamos diante da palavra do nosso Deus, que está se apresentando a esta igreja, dizendo a eles que conhecem tudo. Cristo conhece todas as suas igrejas, em todas as localidades e época. Inclusive, Cristo conhece esta igreja. E qual será que é a palavra que o Senhor tem para nós nesta noite, baseado na carta de João aqui em Apocalipse a Esmirna? Primeira coisa, Jesus vai dizer: conheço as tuas aflições e a tua pobreza. Está no versículo 9, parte A. Conheço as tuas aflições e a sua pobreza. É muito provável que esse texto traduzido mais corretamente é o seguinte: conheço as tuas aflições por causa da tua pobreza. A grande ênfase é que as aflições vinham à igreja, vinham às pessoas por causa da pobreza que eles sofriam ali. A igreja de Esmirna, provavelmente formada por pessoas negligenciadas da sociedade. Seria muito difícil algum cristão ter um bom emprego. Por quê? Porque o bom emprego era dado para aqueles que eram romanos, que adoravam aos deuses romanos.
Logo, um que não adora o Deus romano, ele não consegue um bom emprego. Ele consegue ou um subemprego, ou ele consegue 0 de emprego. Então, muito provavelmente, essa igreja é formada de pessoas com baixa aquisição financeira, nenhuma aquisição financeira, ou pior ainda, de escravos, que não tinham nem mesmo a sua liberdade. Era assim que era formado. Os cristãos ali eram pessoas de várias e várias necessidades. E a Bíblia diz aqui que a sua aflição aumentava, era cada vez maior. Mas olha que palavra interessante que Jesus tem a esta igreja: conheço as tuas aflições por causa da pobreza, mas você é rico. Você é rico. Por que será que Jesus diz a uma igreja que está sendo aflita, que não tem dinheiro, que as pessoas ali precisam uma das outras para sobreviver com o mínimo, que passam toda hora por aflição, por perseguição? Por que será que a revelação a estas pessoas é: eu sei que você é rico? Porque para nós, irmãos, rico é rico. Rico é aquela pessoa que não faz conta do dinheiro que gasta. Rico é aquela pessoa que anda no supermercado com o carrinho e põe o que dá na telha. Estou com vontade de comprar isso aqui, vai, põe no carrinho. Estou com vontade de comprar isso aqui, vai, põe no carrinho. Eu não sei você, mas eu, quando vou fazer compra, fico olhando e pergunto para minha esposa: precisa disso? Tem necessidade desse negócio aí? A gente não tem em casa ainda não? Porque a gente faz a compra no dinheiro contado, naquilo que está estipulado para fazer a compra. O rico é aquele camarada que chega num lugar e diz: eu vou comprar um carro. Qual carro? Que me agrada. Quando você vai comprar um carro, o que você fala para o cara? Quantas parcelas mesmo? Quanto é o IPVA desse trem? O rico para nós é pessoa que tem coisas. Rico para nós é pessoa que tem bens. Mas, na reflexão bíblica, Deus chama esta igreja de rico. Por quê? Porque é uma igreja sofredora, porque é uma igreja de gente humilde e pobre, porque é uma igreja que sofre mesmo, dentro do seu contexto, é chamado de uma igreja rica? Ora, simples. Porque nós sabemos que a maior riqueza que o homem pode adquirir nessa vida não está nos seus bens materiais. A maior riqueza que o homem pode ter na sua vida é a vida eterna. E como é que a gente sabe disso? Jesus contou uma história lá em Mateus, ou melhor, Lucas, capítulo 12. Você lembra dessa história? Lucas, capítulo 12, do versículo 11, se eu não me engano, vou achar aqui. Lucas, capítulo 12. Do versículo 13 até o versículo 21. Como é que é essa história? Jesus conta: Ô mestre, a pergunta do rapaz: mestre, diz ao meu irmão que divida a herança comigo. Estava tendo uma briga de herança, estava tendo uma briga por posse, estava tendo uma briga por alguém que queria dinheiro para ser rico. E aí Jesus diz o seguinte: vou contar uma história para vocês. A história de um homem que tinha muito dinheiro. E ele tinha tanto dinheiro, que ele começou a construir coisas. Ele começou a colher mais coisas. E aí ele num dia pensou: olha, eu tenho tanta coisa para colher, eu não tenho mais espaço para colocar as minhas coisas. Já sei, eu vou derrubar tudo que eu tenho, e eu vou fazer coisas maiores ainda, para eu poder juntar mais coisas ainda. E aí Jesus diz para ele: louco, esta noite pedirão a tua alma. E se esta for a noite que pedir a nossa alma, o que nós temos?
A palavra de Deus nos diz que a história deste homem é colocada como alguém louco, que estava atrás de recursos desta vida, que estava atrás de coisas que vão perecer. Jesus disse: olha, não fica atrás dos tesouros deste mundo, que fazem o quê? Que criam ferrugem, que os ladrões roubam. Antes vocês queiram os tesouros dos céus. Por que essa igreja é chamada de rica? Porque ela vai na contramão deste homem, que está apaixonado pelas coisas desta vida. É por isso também, irmãos, que Paulo, ao escrever 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, diz que Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre, para que nós que somos pobres, pudéssemos ser ricos. Olha aí, 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9, como diz as Escrituras: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Que tipo de riqueza? É a riqueza que nem um dinheiro deste mundo pode comprar. É a riqueza que Jesus diz que um homem, tendo lá lavrado uma terra, acha um diamante puro, muito valioso. Ele esconde na terra, ele vai lá, vende tudo que ele tem, e ele volta e compra aquele terreno onde tem aquele jazigo, aquele lugar de preciosidades. O que é mais importante nesta vida? Os bens que durante a vida nós vamos conseguindo? Eu tenho um velho deitado que diz o seguinte: paletó de defunto não tem bolso, não é? Porque deste mundo a gente não leva absolutamente nada. É por isso também que Paulo escreve ainda aos Coríntios, e ele se intitula pobre que enriquece outros. 2 Coríntios 6, verso 10, olha o que diz Paulo a respeito de si mesmo. Ele diz: entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Cristo estava dizendo àquela igreja que sofria grande aflição: vocês estão na pobreza material, mas vocês são ricos. Porque não importa a aflição, não importa os problemas que vivamos, não importa as dificuldades que nós enfrentamos nesta vida, Cristo conhece todas elas, e nenhuma delas se compara ao que Deus tem preparado para nós. Quantas vezes, irmãos, nós nos deixamos de reconhecer e adorar a Deus por causa das aflições financeiras que o mundo traz, dos problemas que a gente enfrenta, quando fica desempregado, ou quando uma conta sai do projeto, ou quando vem uma dívida que você não esperava, e às vezes nós nos tornamos pessoas ansiosas, irritadas, desconstruímos tantas coisas por causa disso, brigamos com o marido, com a esposa, brigamos com o cachorro, com o papagaio, que não tem nada a ver com isso. Nós nos tornamos pessoas amargas, azedas, porque nós não conseguimos ter mais do que aquilo que nós gostaríamos. E o Cristo olha para nós e diz: eu conheço a tua aflição, eu sei da tua pobreza, mas eu vou te dizer uma coisa: você é rico, porque você tem algo que você pode enriquecer outros. Eu não sei se você tem alguma aflição nessa noite, mas a Bíblia diz para nós que o nosso Deus, o Senhor Jesus, conhece cada uma delas. Seja qual for
Ele tem controle sobre a nossa vida. E Ele te deu algo muito maior, muito melhor do que a aflição que você está vivendo, ou de qualquer outra coisa que você queira ter nesta vida. Jesus conhece a aflição da igreja. Amém? Segunda coisa, irmãos, Jesus conhece a blasfêmia que vocês têm sido acusados. Ainda no versículo 8, versículo 9, na parte B, ele diz: conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Ora, Jesus diz: eu conheço a acusação que vocês estão recebendo. Os cristãos de Esmirna estavam experimentando falsas acusações. Os judeus queriam se separar totalmente dos cristãos. Nós estamos aqui no ano 90. Provavelmente, irmãos, até o ano 60 depois de Cristo, as igrejas funcionavam dentro das sinagogas. Era como se fosse um raminho ali. Lembra que quando você lê a Bíblia tem a questão dos judeus fariseus e os judeus saduceus? Tem um outro grupo não muito conhecido, os herodianos. Lembra desses grupinhos? Quando Jesus vem e é ressurreto, os judeus continuam ali nos grupinhos. Agora tem os fariseus, os saduceus e os do caminho. Quem são os do caminho? Os cristãos. Por que eram chamados do caminho? Porque eles pregavam Jesus Cristo é o caminho. E então eles eram vistos como uma seita dentro do judaísmo. Agora, aqui em Esmirna, nós temos os romanos de um lado, os judeus de um lado, que fazem aliança com os romanos, abrem mão de muitas coisas da fé deles para terem essa aliança. Alguns autores vão dizer que até em alguns momentos os judeus, eles fizeram uma aliança ao ponto de adorar ao imperador, ou de servir reverência ao imperador. Então, o judeu dessa época era aquele que quando o imperador passava, ele, Ave César. E quando chegava no crente, o crente fazia o quê? Ave César não. Ave aqui é só Cristo. Não tem ave César, não tem ave ninguém. É ave Cristo. O judeu, ele fez uma negociata com os romanos. Os cristãos não. Só que os cristãos eram vistos por alguns como judeus. E aí atrapalhava o negócio. Então o que aconteceu? Aqui em Esmirna, cristãos eram perseguidos pelos romanos e eram perseguidos pelos judeus. E o judeu, para falar que aquele pessoal não era dele, o que eles começaram a fazer? Blasfêmias. Falar coisas horríveis a respeito do povo de Jesus. E quais eram as acusações que os cristãos sofriam no primeiro século da igreja? Vocês sabem? Primeira acusação, eles eram falados como adoradores de condenado. Há uma cruz desenhada no primeiro século, e esse é um achado arqueológico. E eles desenharam uma cruz, e pregado numa cruz eles desenharam um asno, um burro com orelhas grandes. E era assim que eles satirizavam os crentes. Eles diziam que os cristãos adoravam uma pessoa burra, uma pessoa, um asno, alguém que não merece ser adorado, alguém que merece ser ridicularizado, porque morrer na cruz é vergonha. Então no primeiro momento eles eram ridicularizados porque o seu símbolo era a cruz, era aonde Jesus tinha morrido por eles. Segunda acusação, os discípulos eram chamados de canibais. Diziam que os cultos cristãos eram cultos canibais, porque eles comiam carne e bebiam sangue. Eles comem a carne desse Cristo e bebem o sangue dele. Eles são canibais. Assustavam as criancinhas para não entrar. Não entra na igreja, hein? Lá eles comem. Gente,
São canibais. Outra acusação contra os cristãos: eles eram imorais. Os cristãos são imorais. Eles praticam duas coisas muito feias. Primeira coisa que eles praticam, que é muito feia: eles fazem uma festa chamada ágape, que é uma orgia. Então a ceia dos cristãos era chamada festa do ágape, do amor. E os cristãos, naquela época, hoje não, gostavam muito de comer, né? Hoje eu sei que é diferente. Mas naquela época o povo ia para a igreja na hora da ceia e levava tudo que tinha direito: é pão, é cordeiro, é frango assado. E aí juntava ali, celebrava o Senhor e terminava com o pão e o suco de uva, o vinho. Celebravam a ceia. Sabe o que eles diziam da festa do amor? Eles são promíscuos. Essa era a primeira acusação. A segunda é que eles tinham um problema de incesto, porque casava irmão com irmã. Por causa de chamarem irmãos e casarem um com o outro, então eles acusavam. Eles diziam: são imorais. Eles não são igual a gente. Outra acusação: eles são insubmissos ao imperador. O cristão não era insubmisso ao imperador. Ele obedecia tudo que o imperador dizia. Ele só não prestava o culto, porque ao Senhor seu Deus adorarás. Então tudo que o imperador mandava, o cristão aceitava, mas a cultuar o imperador, não. Então os judeus diziam, e os judeus também diziam: eles são destruidores de família. Por que eles chamavam destruidores de família? Porque um se convertia na casa e muito provavelmente ele era expulso da casa onde ele se convertia, e ele ia morar na igreja, ele ia morar com alguém da igreja, e ali já tinha um problema, uma celeuma, porque uma família foi destruída porque alguém aceitou a Cristo como Senhor. Jesus não disse que isso ia acontecer? Eu vim trazer espada, eu vim dividir. E eram essas acusações, todas elas. Mas será que nós cristãos temos que ficar preocupados com acusações? Bom, se a gente conhecer as Escrituras como esses irmãos aqui acredito que conheciam, eles não se preocupavam, porque leia Mateus capítulo 5, versículo 11 e versículo 12. Qual é a promessa da bem-aventurança? Mateus capítulo 5, verso 11 e 12, diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. O que vocês devem fazer se isso acontecer? Chorem. É isso? Arranquem os cabelos. Tenham depressão. É isso? Não. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Irmãos, calúnia e perseguição é algo que todo cristão um dia vai experimentar. Se você ainda não foi caluniado, será. Se você ainda não foi perseguido, será. Então tem crente que diz assim: eu estou sendo perseguido no meu trabalho, pastor. Que novidade. Você vai ser, porque a luz incomoda as trevas. Pastor, a minha família ninguém mais gosta de mim porque eu sou crente. Normal. Lá na minha família, quando eu saio de cantinho, eu vejo eles cochichando pelas costas a meu respeito. Normal. A minha mãe agora não gosta mais de mim tanto como gostava antes, porque agora eu sou crente e ela não é crente, mas eu tenho um monte de irmão que não é crente, então eles gostam, a minha mãe gosta mais dos outros do que de mim. Normal. Tudo isso está previsto porque Jesus disse que nós vamos ser caluniados. Andar com Cristo é certeza, irmãos, de amizades perdidas.
Se você andar sério com Cristo, você vai perder a amizade daqueles que não querem nada com Jesus. Andar com Cristo é certo de fofocas feitas pelos seus familiares. Vão falar de você. Se você der motivo, eles falam. Se você não der motivo, falam também. Andar com Cristo é certeza de falsas acusações. E o que eu devo fazer com tudo isso? É difícil, irmãos, mas eu devo ser passivo. Eu devo ouvir e não retrucar. Eu devo ouvir e me aquietar, porque a Bíblia diz que quem me defende é o Senhor, o reto juiz. Não brigue com ninguém por causa de fofoca. Não brigue com ninguém por causa de acusar você disso ou daquilo. Não brigue com seus familiares porque eles não são mais tanto seus amigos. Não briguem, porque isso é natural de quem anda com o nosso Senhor Jesus. Jesus conhece as tuas aflições. Jesus conhece as blasfêmias que são ditas a seu respeito. E por último, irmãos, Jesus conhece o nosso futuro. Olha o que Jesus diz a essa igreja no verso 10. Não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, eu lhe darei a coroa da vida. Eu sei o que vocês estão prestes a sofrer. Não é uma mensagem que a gente quer ouvir. A gente quer ouvir a mensagem ao contrário. Eu sei da bênção que você vai receber. Oh, glória! Eu sei das coisas maravilhosas que vão acontecer para você. Aleluia! Mas a mensagem para esta igreja era: eu sei que está vindo um sofrimento maior. Não é que eles não tinham sofrimento, está vindo agora um maior para vocês. O Senhor revela que esses irmãos teriam dias difíceis, por um período de tempo. 10 dias aqui não quer dizer literais, porque a Bíblia usa muita simbologia em Apocalipse. Pode ser um período. A gente não sabe quanto tempo durou, mas a gente sabe pela história que 155 DC, ou seja, 65 anos, ou melhor, 65 anos, estamos nos anos 90, 65 anos depois, o bispo, que eu acabei de contar a história para vocês, Policarpo, morreu sob perseguição. Nós não sabemos se houve uma intensidade e depois parou um pouquinho, houve outra intensidade, mas Deus diz: vai acontecer uma coisa terrível com vocês. Nós não sabemos o que está para ser revelado a nós. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos se vai descortinar coisa boa ou ruim. O mundo é para nós uma incógnita. Nós não sabemos se vamos ter paz ou guerra. Tem gente que quando fala: olha, cuidado para não mexer com tal país porque tem bomba nuclear, a gente já fica... Vocês lembram ano passado, quando o Trump e aquele coreano começaram a se bicar? E aí o coreano começou a soltar míssil para o lado da Coreia do Sul. E aí o Trump mandou os navios americanos todos se postarem na frente da Ásia. Naquele dia eu já falei: pronto, lascou. Agora encardiu. Porque ali são duas potências. O que será que vai sair disso?
Então nós não sabemos o dia de amanhã, o que está reservado para nós. Nós não sabemos o fim da nossa história, nós não conhecemos os nossos dias, mas Cristo já revelou isso. Em Mateus capítulo 6, versículo 25 ao versículo 34, Jesus diz para nós: não se preocupem, porque vocês não podem acrescentar nem um côvado à vossa existência. Vocês não podem mudar a história de vocês nem por um minuto. Vamos ler o texto? Mateus 6, do verso 25 ao 34. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que se vestir. Não é a vida mais importante que a roupa, que a comida? Não é o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem, contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer? Ou o que vamos beber? Ou o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás destas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Amém. Será que você tem se preocupado demasiadamente com o seu futuro, esquecido de buscar em primeiro lugar o reino? Porque várias vezes é assim que nós ficamos preocupados, e aí a gente começa a girar todo o mundo para a gente conseguir alcançar coisas, a ter coisas, a alcançar objetivos, e às vezes a gente desgasta toda a nossa vida, toda a nossa história, com coisas que são passageiras, que vão se findar, que vão perecer, que acaba num instante, e nos esquecemos de pensar nas coisas lá do alto, que são eternas, aonde Cristo está. Quero concluir nesta noite. Todas as 7 cartas têm o mesmo fim. Todas. A ênfase na vida eterna. Esta não é diferente. Jesus termina dizendo a esses irmãos que estão passando por dias difíceis, aflições, blasfêmias e um futuro incerto. E Jesus olha para eles e diz o seguinte: fiquem firmes. Porque quem ficar firme vai receber o prêmio, a coroa da glória. E quem ficar firme não vai sofrer o dano da segunda morte. Jesus está mais uma vez dizendo para nós o seguinte: as coisas espirituais são mais essenciais do que as coisas terrenas. As coisas espirituais são mais essenciais do que as coisas terrenas. Amém? Você crê nisso? Porque se nós crermos nisso,
buscaremos em primeiro lugar o seu reino. Quero nos desafiar esta noite. Você confia na promessa de Jesus? Você confia que Jesus conhece esta igreja que tão bem como a igreja de Esmirna? Porque a promessa e a palavra para a igreja de Esmirna é: eu conheço. E a palavra de Jesus para nós nesta noite é: eu conheço. O que Cristo está dizendo é que Ele nos conhece ao mais profundo do nosso ser. Ele nos conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos. Então o desafio para nós é: primeiro, você descansa em saber que Deus conhece as tuas aflições? Você descansa? Quando vem um problema, você descansa? Ou você e já fica nervoso, irritado, histérico e correndo atrás do vento, como diz o sábio Salomão? Porque Deus nos diz para descansar. Pedro, escrevendo a sua carta em 2 Pedro capítulo 5, verso 17, diz: lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Sabe por que nós somos pessoas ansiosas hoje? Na grande maioria? Porque nós oramos pouco. A gente ora muito pouco. A gente não participa de culto de oração. A gente não participa de grupo de oração em pequenos grupos. A gente ora muito pouco em casa uns com os outros. A gente ora muito pouco sozinho. E aí a gente fica, cheio das coisas deste mundo. E isso vai tomando nosso lugar, o coração. E a gente vai se tornando ansioso. Qual é o maior remédio para a ansiedade? Não é aquele que o médico passa. Não é suco de maracujá. É oração. Lança sobre Ele toda a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de ti. O convite de Jesus para nós é: descansa, eu conheço as tuas aflições. Segunda coisa, você descansa ao saber que Deus conhece aqueles que te perseguem e que falam mal de você, seus acusadores, os companheiros de Satanás. Deus conhece, Deus sabe quem fala mal de você, Deus sabe quem te trata mal pelas costas, Deus sabe quem é duas caras com você. E qual é a ordem de Deus para nós? Tá bom, pastor, Deus sabe, e eu? A Bíblia diz para nós: irai-vos e não pequeis. A Bíblia diz para nós: a ira do homem não traz a justiça de Deus. E a Bíblia diz para nós: deixa comigo o julgamento. Deus chama para Ele a arte de julgar. Deus chama para Ele a arte de resolver os nossos problemas. Não é você quem tem que resolver. E às vezes tem muitos crentes que não conseguem dar testemunho da sua fé nos seus familiares, porque já brigou com eles por causa de falarem mal disso, daquilo outro. Não brigue, irmão. Não brigue. Eu fiquei sabendo que fulano falou mal de mim. Ore por ele. Peça a Deus a oportunidade dele servir a Jesus e ter alguém que vai falar mal dele depois. Descansa. Você quer ir tirar satisfação com as pessoas, ou você quer deixar todos os seus problemas nas mãos de Jesus? É você quem resolve. Se você quiser ir tirar satisfação com as pessoas, você vai brigar com elas. Se você deixar nas mãos de Jesus, você vai descansar. Ele resolve do jeito dele.
a hora dele. Você descansa em saber que o seu futuro, seja ele qual for, está nas mãos daquele que morreu e ressuscitou? Você descansa. Você descansa porque sabe que está na mão daquele que prometeu a você a vida eterna. Você descansa. Aonde você vai estar daqui a um mês? Um ano? Como você vai estar vivendo daqui a 10 anos? 20? Como vai ser a sua velhice? Não interessa. Eu não vou ficar ansioso por isso. Se eu confiar é que Deus sabe o meu futuro. Ele cuida do meu dia. Ele cuida das suas coisas. O que você tem feito para deixar o reino de Deus ser prioridade na sua vida? Descansar em Deus para as outras coisas e entender que o reino de Deus é essencial. E a viver para a glória dele. E a deixar ele escrever a sua história. E saber, irmãos, que isso vale a pena. Porque naquele dia nós vamos estar na fila daqueles que vão receber a coroa da vida eterna. Nós não vamos estar na fila daqueles que vão receber a segunda morte. Isso faz você pensar nessa noite e entender que a palavra de Deus para nós é que, como igreja, nós precisamos descansar nele, seja qual for a situação. As tuas aflições, os teus acusadores e do teu futuro, entrega nas mãos de nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Curva sua cabeça por um momento. Feche os teus olhos. Talvez você está aqui hoje preocupado com a sua vida, ansioso, chateado, às vezes até enfermo, por causa de tantas preocupações. O recado de Deus para você é: descansa. Descansa nele. Procura o reino de Deus em primeiro lugar. As coisas espirituais são mais essenciais do que as coisas materiais. Muito mais. Talvez você está aqui nessa noite e você ainda nem entregou sua vida a Jesus ainda. Só aqueles que servirem a Jesus receberão a coroa da vida. Se você ainda não confessou Jesus como Senhor, se você não deu a sua vida a Ele, hoje é a tua oportunidade. Senhor, nós te louvamos, porque a tua palavra é boa, perfeita e agradável. Nós te louvamos porque a tua palavra é faca afiada, sempre faz aquilo que o Senhor ordena. Nós te louvamos porque a tua palavra nos molda, nos transforma, e nessa noite o Senhor nos deu a oportunidade de sermos transformados. Que haja avaliação em cada coração aqui nessa noite, no que nós nos parecemos com esta igreja, que confiava tanto no Senhor. Nos ajuda a mudar aquilo que precisa ser mudado, para a glória do teu nome. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém.